na parte de quinta-feira. Fé versus presunção. Muitas vezes as pessoas confundem fé com presunção. Queridos, fé é a confiança plena na palavra que saiu da boca de Deus, quando nos propomos a fazer a vontade de Deus, a avançar porque Deus está mandando avançar, mas quando Deus não manda você avançar e você avança, não é fé, é presunção. Quando Paulo foi picado por uma serpente, não foi Paulo que pegou a serpente e disse para as pessoas: olhem aqui para mim, eu vou deixar que esta serpente pique o meu braço e vocês vão perceber que eu não vou morrer, porque eu tenho fé em Jesus Cristo. Queridos, isso não seria fé, isso seria presunção. Mas porque Paulo não fez este ato de presunção, Paulo simplesmente foi picado por uma serpente sem perceber, sem querer. Eles estavam apanhando lenhas e jogando lenha numa fogueira e a serpente o picou. E todos pensavam que ele iria morrer, mas Deus o salvou. Queridos, neste caso não foi presunção. Por exemplo, Daniel foi jogado dentro da cova dos leões e Deus o preservou. E ele teve fé no seu Deus. Não foi presunção. Mas quando alguém pula dentro da cova dos leões, imaginem que vocês estejam caminhando pelo zoológico e lá esteja a jaula com o leão. E você vai dizer agora para todas as pessoas: vejam como eu tenho fé e Deus vai me proteger, porque eu vou entrar na cova dos leões e nada vai me acontecer. Isso não é fé, isso é presunção. Por isso, queridos, quando Satanás levou Jesus Cristo para um alto monte e pediu que Jesus Cristo se lançasse dali, se jogasse dali, que Deus o protegeria, isso não seria fé, isso seria presunção. Se Jesus tivesse pulado, se lançado daquele alto monte para mostrar que Deus o protegeria, isso teria sido presunção. Agora, quando você fazendo a vontade de Deus, quando você indo onde Deus pediu para você ir, você cair de um monte, ou você enfrentar um animal feroz como um leão, Deus o protegerá, porque você está agindo pela fé. Fé é a confiança na palavra que saiu da boca de Deus, que diz para avançar e nós avançamos. Mas quando Deus diz para não avançar, nós não avançamos. Nós confiamos na palavra que saiu da boca de Deus. Na experiência que nós vamos ler hoje, aqui em Números 14, foi presunção. Quando Deus disse para o povo não mais avançar, que eles voltariam para o deserto. Eles passariam ali agora 38 anos vagueando pelo deserto, porque já tinham se passado cerca de 2 anos, quase 2 anos, e agora eles voltariam para o deserto e vagueariam pelo deserto mais 38 anos. Agora o povo disse: nós não iremos voltar para o deserto. Nós vamos avançar, vamos atacar e vamos possuir a terra. Deus disse: não, agora eu não estou indo com vocês. Agora a ordem não é para avançar, agora a ordem é para voltar. E eles avançaram, por vontade própria, sem Deus, sem a bênção de Deus. Queridos, aí foi presunção. Abra sua Bíblia e vamos ler na primeira carta de Corinto, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. E vamos ler a partir do verso 1 até o verso 11. Aqui nós lemos: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Interessante, quando eles passaram pelo mar, existia uma grande muralha de águas de um lado, uma grande muralha de águas do outro lado. Eles passaram no meio. A palavra de Deus diz que eles foram batizados no mar. Queridos, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E agora o verso 3. E todos comeram do mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Isto me chama a atenção. Aqui diz que a pedra espiritual, a bebida espiritual, era de uma pedra espiritual.
a rocha eterna, que os seguia. Durante todos aqueles anos, eles beberam, não somente uma vez ou duas vezes, mas Deus sempre proveu água da rocha para eles. Onde eles acampavam, lá estava a rocha espiritual, que é Cristo, jorrando água. Queridos, aqui diz que a rocha os seguia. Não era somente a nuvem que os seguia, não era somente a coluna de fogo à noite que os seguia, mas a rocha os seguia e dali eles bebiam água. Era um milagre constante. E aqui diz 1 Coríntios capítulo 10 e o verso 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E por que Deus não se agradou deles? Porque eram murmuradores, reclamadores, ingratos, memória curta, não se lembravam das bênçãos de Deus. E o verso 6, e estas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Por que tudo isso foi escrito? Para você e para mim. Para que não caiamos no mesmo pecado deles, da ingratidão. A pessoa ingrata, que não sabe agradecer. Estas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Falando de quando eles dançavam nus ao redor daquele bezerro de ouro, adorando o bezerro de ouro. E o verso 8. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000. Prostituição. Hoje existe muita prostituição no meio do povo de Deus. Não estou falando dos ímpios, estou falando do povo de Deus. Muitos que não casam, muitos que vivem praticando sexo, muitos que adulteram, muitos que fornicam. Queridos, namoros que não são namoros, porque tem muitas intimidades, carícias pesadas, estão vivendo na prática da prostituição, do adultério, da fornicação. É o pecado condenado por Deus no meio do povo naquele tempo. É um pecado que se repete no meio do povo de Deus hoje. Por isso o conselho de Deus em 1 Coríntios capítulo 10, verso 8, não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000. Verso 9, e não tentemos a Cristo. Quando você reclama, quando você murmura, quando você come o pão dos queixumes, você está tentando a Cristo. Como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Verso 10. E não murmureis, murmuração, que a tua boca seja uma boca que profere gratidão. Gratidão. Não murmureis, como também alguns deles murmuravam e pereceram pelo destruidor. Verso 11. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras e estão escritas para o aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Queridos, aqui está o conselho de Deus para você e para mim, para o seu povo. Ao longo da história, o povo de Deus tem vagado pelo deserto em busca da terra prometida. Estamos pertinho da terra prometida. Esse deserto tem muitas faces. No momento, parece uma enxurrada de mídias sem fim, bips constantes de mensagens que chegam e o profundo zunido de entretenimento interminável. Esse deserto tenta nos vender pornografia como amor e materialismo como resposta aos nossos problemas. Se pudéssemos estar um pouco mais em forma, ser um pouco mais jovens, um pouco mais ricos, um pouco mais sensuais, isso resolveria todos os nossos problemas? Não, não. Não é a sensualidade, não é a riqueza, queridos, não é a mídia. Nós não precisamos de tudo isso. Nós só precisamos da mente de Jesus. Nós só precisamos da santidade de Jesus. Nós só precisamos clamar todos os dias. Escreve na minha testa, querido Jesus, santidade ao Senhor. É tudo que eu preciso, mente santa, mente de Jesus,
para pensar como Jesus. Agora eu quero ler para vocês o que está em Números, capítulo 14. Vamos voltar para Números, capítulo 14, e agora o verso 34. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, por cada dia 1 ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos. Espiaram a terra por 40 dias, um dia para cada ano. Vocês vão voltar e por 40 anos vão vaguear pelo deserto. E agora o verso 36. E os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra, morreram da praga perante o Senhor. Aqueles 10 espias morreram na mesma hora, ali. Eles morreram naquele mesmo instante, antes mesmo do povo voltar para o deserto. E o verso 38. Mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Queridos, Deus honra aqueles que confiam nele. Aqueles que me honram, eu honrarei. Aqueles que me exaltam, serão exaltados. Mas aqueles que me desprezam, serão desprezados. Queridos, a salvação está em Jesus. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. A salvação está em Jesus. Temos que exaltar Jesus, e ele derramará sobre nós o Espírito Santo. E aqui diz, capítulo 14, o verso 39. E falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se contristou muito, e levantaram-se pela manhã de madrugada, e subiram ao cume do monte, dizendo: eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse: por que quebrantais o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis à espada, pois, porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca do concerto do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Horma. Foram mortos. Queridos, que povo presunçoso! Quando Deus disse, avancem e possuam a terra, eles disseram não, porque essa terra é desprezível, existem gigantes que vão nos matar. Eles rejeitaram a terra prometida. Deus disse então, agora vocês vão voltar para o deserto. Quando Deus disse, agora vocês vão voltar para o deserto, aí eles disseram, não, agora nós vamos possuir a terra. E Deus disse, agora não. Agora vocês não vão possuir a terra. Voltem para o deserto. Deus falou pela boca de Moisés, mas era um povo rebelde. Era um povo inquieto, murmurador. Quando Deus manda ir, eles não vão. Quando Deus fala, não devem ir, aí eles querem ir. É um povo rebelde, desobediente. O que é que Deus está querendo ensinar para mim e para você? Queridos, nós precisamos nos submeter a Deus. Fazer a vontade de Deus. A minha comida e a minha bebida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou. Qual é a tua comida? Qual é o teu prato preferido? O meu apelo para você, meu querido irmão, é que você fale como Jesus falou. Minha comida, minha bebida é fazer a vontade do meu Pai Celestial. Eu como filho de Deus, você como filho de Deus, como filha de Deus, nós só queremos honrar o nosso Pai, fazer a vontade do nosso Pai, obedecer os mandamentos do nosso Pai. Porque em Jesus Cristo, você e eu somos filhos de Deus. Aleluia, aleluia. Fique com a paz de Jesus. Amém.